Olá, meu colega, vamos agora para a aula número 2 do módulo 1, os riscos de investir em leilões. Bem, os principais riscos eles são decorrentes da desatenção do arrematante, né? Porque é muito chato quando a pessoa ela vai arrematar um imóvel e ela não lê alguma coisa que está lá. Por exemplo, tem imóveis que você está arrematando ele do proprietário mesmo, né? Que ele está na matrícula como proprietário. Tem imóveis que ele é o fiduciante, né? Ou seja, a pessoa que comprou o imóvel, mas mandou para o banco, ou seja, na verdade você está comprando do banco o imóvel, não do réu, o réu executado que está perdendo o imóvel, ele apenas não pagou, né? Esse que eu estou morando aqui foi um caso assim, a pessoa ela comprou o imóvel do banco, não pagou simplesmente e deixou o banco levar, né? Basicamente o que ele fez foi bem interessante, ele pegou, era da mãe dele o imóvel, ele comprou da mãe dele por alguma forma, que os bancos proíbem agora, né? Mas é antigo esse processo. E não pagou o banco, ou seja, na verdade ele fez o banco pagar para ele o imóvel, como se fosse vendido, falou que deu de entrada alguma coisa e não pagou o banco e deixou o banco levar, e daí foi para leilão, né, logicamente. Mas esse imóvel, graças a Deus, ele não tinha dívidas, né? Então para mim isso foi tranquilo, o arremate dele. Mas muitos consta que as dívidas decorrentes do imóvel serão subrogadas para o arrematante, então quem comprar vai ter que assumir a dívida. Mas também muitos editais falam que o dinheiro do arremate vai para pagar as dívidas do imóvel. Quando é caso de condomínio, você faz o arremate, o dinheiro vai para o processo de cobrança de condomínio. Então isso é interessante porque não tem risco muito maior. Mas a maior parte dos riscos é exatamente isso, não ler o edital. Você vai lá, arremata o imóvel e tem lá, sei lá, 10 processos em cima dele. Tem um processo trabalhista, um de alimentos, etc. E daí, tipo, tem uma... Como é que fala? Tem uma cadeia hierárquica de dívidas, que primeiro você paga as trabalhistas, depois você paga impostos, depois você paga alimentos, acho que é antes de impostos. Alimento trabalhista é meio que junto, né? Porque trabalhista é verbo alimentar, né? E por último, o quirografário, que são aquelas pessoas que têm execuções normais. Só que, entretanto, ocorre que por vezes o imóvel ele é arrematado por uma dívida trabalhista e o imóvel está devendo condomínio também. Então, quando ele é arrematado, o dinheiro vai pagar tudo a trabalhista e continua remanescente a dívida de condomínio. Então, o cara comprou o imóvel, pagou o que valia e continua devendo o condomínio. Então, tipo, esse é um problema, tem que ler por causa disso. O edital ele é muito importante. O edital faz lei entre as partes. Quando o edital é publicado, se não está no edital, não existe. Então, tipo, você tem que perceber cada linha que está lá. Se você não tiver alguma dúvida, contate um advogado. É mais barato o advogado para ele analisar o edital do que você ter que depois tentar resolver a situação, a pendência que está ocorrendo, né? E o outro risco é a depredação do imóvel. Qual que é o dano que tem nesse imóvel? Porque alguns imóveis eles são fechados ou não tem visitas, então você vai comprar ele no estado que ele se encontra. Ele pode estar destruído, ele pode estar mofado. Teve um que eu arrematei que ele estava com as paredes verdes de tanto mofo, que para fazer a obra teve que arrancar as paredes, né? Então, tipo, isso foi caro, mas tipo, ainda assim foi barato por ser de leilão, né? Mas era uma despesa que eu não estava preparado, porque como ele estava fechado, ele não tinha dívidas nem nada, era apenas um atraso do condomínio, então o valor era pagar o condomínio, era tranquilo, mas o imóvel estava tudo verde, estava horrível. Então a depredação às vezes pode ser mais caro do que você imagina, então tem que estar preparado para isso. Sempre que possível, faça a visitação para ver como é que está a situação deles. Às vezes o laudo do avaliador tem fotografias, às vezes é às cegas, não tem como precisar como é que vai ser o caso, né? O edital basicamente ele é assim, ele consta, eu vou deixar anexado aqui para vocês verem como é que é um edital, né? Então todas as informações necessárias, as particularidades, as condições do imóvel, o instrumento de compra e venda que vai estar anexado, a matrícula vai estar anexada no edital, todos os documentos que existem necessários para você saber e qual o processo que está a execução, tudo vai estar no edital. Tipo, ele é bem claro, o edital realmente como ele faz lei entre as partes, ele tem que ser bem completo, então por isso que não tem muita dificuldade se você conseguir entender como ele funciona. O valor da avaliação vai estar constando no edital, qual que é o valor mínimo de lance da primeira e da segunda praça, né? Então a descrição do imóvel, a avaliação, as visitas, a data da praça, a comissão que você paga, normalmente a comissão do leiloeiro é 5%, né? Então essas coisas são previstas já dentro do edital. O cancelamento da praça, se já houve,
por vezes algum lance que foi dado, daí falou, deixou de citar uma pessoa, o proprietário era falecido, tinha 5 filhos, um não foi intimado sobre o leilão, daí tem que suspender e fazer outra intimação. Burocracias, né? Bem, as informações realmente é o valor mínimo, valor corrigido, avaliação, data, quem é o vendedor, quem que é a dívida, se é de imposto, se é de condomínio, se é execução trabalhista, se é execução de imposto, tudo vai estar previsto no edital. E esse é o documento mais importante a ser analisado num leilão. E é por isso que eu falo que é interessante, se possível, contratar um advogado para analisar, porque é mais barato do que você ter que arcar com os custos depois, né? E, bem, falando em imposto, IPTU, existe no Código Tributário, ele tem essa previsão que subroga-se nas pessoas do adquirente os impostos. Ou seja, quem comprar o imóvel vai ter que pagar o imposto. Basicamente isso. Você vai comprar, você vai levar o imposto junto. Só que o parágrafo único fala que no caso de arrebatação em asta pública, a subrogação é sobre o valor que você pagou. Então, se você vai arrematar um imóvel por condomínio, por exemplo, primeira coisa que você faz, vai na prefeitura, vê se não tem o IPTU atrasado, porque vai ter. Se o cara não paga condomínio, vai pagar IPTU, não vai. Então veja lá o IPTU. Vendo, quando vai fazer a oferta do arremate, fala, excelência, vou pagar os 50 mil de IPTU atrasado e os 60 mil de condomínio atrasado. E o resto eu deposito no processo. Por vezes o juiz pode aceitar, o juiz que manda no processo, né? Ele que é para quem você vai endereçar essa situação. Agora, se você vai lá e paga tudo do processo, 60 mil de condomínio, o resto vai pro cara que perdeu o imóvel ali, pro executado, e você não vê que tem IPTU, você vai ter que se subrogar no valor. Você não vai subrogar no preço porque já deu o dinheiro pro processo, já foi. Isso é interessante cuidar, é muito importante porque, como vocês vão ver na matrícula, o histórico de pendências do imóvel, ela consta todas as partes anteriores. E a dívida, ela não pode ser passada para essas pessoas, do IPTU no caso, porque ela, como é que fala, IPTU e condomínio é dívida própria rem, é dívida própria da coisa, então ela acompanha, não importa quantas pessoas passaram na frente, a dívida vai passando para a pessoa adiante, né? Tanto que quando você vai fazer a compra do imóvel, ele precisa de uma certidão negativa, que não tem processo, que está tudo regularizado, que pagou tudo. Normalmente o cartório não faz se não tiver isso. A matrícula, ela consta o histórico de ocorrências, isso que é importante. Tem uma certidão chamada vintenária, que é de mais de 20 anos, né? Que é tudo onde passou cada passo do imóvel. Quem comprou, vendeu para quem, por quê, o preço, o anexo dos documentos de contrato de compra e venda. Tudo vem nela, é uma matrícula mais cara, que é normal, mas ela tem todos os dados, para não ter dúvidas. E qual é a relevância disso? Bem, você pode verificar que alguns imóveis podem ter históricos de pessoas que têm processos em andamento, e a pessoa transmitiu o imóvel e não avisou que tinha processo, e a pessoa pode alegar que a venda do imóvel foi fraudulenta e desfazer o arremate, daí você pode perder esse bem por questão de você não ter percebido que também isso é bem jurídico, por isso que eu tenho que falar, contratar um advogado, porque é possível que eventualmente você tenha que se incomodar um pouco se o leilão for feito e não for tomadas as suas precauções devidas, mas são casos rasos, porque como o leilão ela é uma forma de aquisição originária de propriedade. Quando você arremata, é dali para frente. Você não vai se preocupar com o que aconteceu antes, exceto se houve uma fraude. Eu estou falando aqui de uma exceção, não é comum ter uma fraude nesse sentido. Até porque quando o juiz ele vai intimar as partes todas, tem que ver se não há nenhuma pendência anterior. E se houve a transferência correta do imóvel, por compra e venda, que deu origem ao leilão lá, tipo, seja por não pagar as parcelas ou o IPTU condomínio, não tem muito problema. Mas os imóveis mais antigos pode vir a ocorrer alguma situação dessa, por isso é interessante ficar de olho, né? E quando o imóvel tem diversas penhoras, também vai dar matrícula. Então você pega a matrícula e tem lá a verbação de penhora processo tal, verbação de penhora processo tal. Tem que voltar à ordem dos credores, quais serão pagos primeiro e por quê. Porque se pagar vale 100 mil reais, pagou 100 no trabalhista e ainda está devendo 50 de IPTU,
você vai pagar os 100 e vai se subrogar na dívida. Então, tem que cuidar disso. É importante ficar de olho. Eu vou deixar também uma matrícula aqui para analisarem anexa. Eu vou deixar todo o kit de documentos para vocês verem qual que é. E se tiver alguma dúvida, escreva aqui embaixo. Vamos debater. Eu quero que vocês saiam daqui sem dúvida, né? Essa é a parte dos riscos. Esses são os principais. Muito além disso, seria até um exagero de ter que pesquisar a vida de cada um das pessoas da matrícula. Mas, se for um documento muito antigo, eu acho interessante. Mas os riscos são esses. Não é um bicho de 7 cabeças para ficar desesperado. É só ler o edital, cuidar da matrícula e ver se não tem IPTU atrasado, ou ir na prefeitura ver os documentos, né? Bem, vamos para a próxima aula agora. Isso aí.